Gálatas capítulo 5, vou ler a palavra de Deus. Tudo isso que eu falei para você não tinha nada do Espírito, a pessoa não precisa nem ter a revelação, não precisa ser. Sabe que não era guiado pelo Espírito Santo. E tantas outras coisas, e cada um tem uma história mais doida que eu aqui. Tá? Fala assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo, Paulo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrasse, diz o meu, que diz aí? Não sei se diz castrar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, amém? Mas não usei a liberdade para dar ocasião à vontade da... Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Todo o Antigo Testamento, até Jesus, se resume num só mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, maiúsculo pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ai, pastor, que palavra! Tchuf! Eu também recebo. E o Espírito Santo falou, ministra a palavra. Mas antes de eu ministrar essa palavra, veio algumas coisas que eu fazia aí, por aí. Eu falava, então né? Uma vez um pastor disse, se nós não vigiarmos,
A pessoa, ele fala assim, a pessoa brigava no bar. Bebia no bar e brigava no bar. Agora parou de brigar no bar, briga na igreja. Só mudou o ambiente, mas não mudou o coração. Pastor, então, como que houve a mudança? Toda vez que eu tentei me esforçar, agora vou, não ia. Não é pelo seu esforço, não é pelas obras da carne, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Como, pastor? A palavra-chave, irmão, para você vencer a carne, é se render. Se render a Cristo, se render a palavra, se render a Deus, se render a Jesus. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, a coisa que Deus, que eu mais agradeço a Deus hoje, de tudo, tem minha esposa, meus filhos, mas se o Senhor, como diz em 1 Pedro, que diz, e Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Daí as pessoas falam, para quê? Para comprar casa, carro, apartamento. Eu sinto muito, mas tem muita gente que está na igreja adorando a Deus, mas está com um altar bem grandão de idolatria do mamão. Ama as coisas, e ama aquilo, e ama os bens, e ama a conta corrente, e ama a conta poupança. Aí se alguém tocar, eu mato, pastor. Você mata? A natureza de Jesus não é matar, é salvar. Jesus falou o que para Pedro? Vocês não sabem que espírito sois. Então, aí Pedro diz, por que nós temos essas grandíssimas e preciosas promessas? Para que através dela, nós fôssemos livres de nós mesmos. Irmão, em nome de Jesus eu aprendi uma coisa. O problema nessa igreja sou eu. O problema na minha casa sou eu. O problema nessa sociedade sou eu. E quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, transforma a minha vida. Agora, se eu fico com o problema aqui, é o pastor Júlio, é minha prima Daniele, é tia Rose, é o Vitor, é o fulano, é todo mundo, menos eu. Na casa, pastor, o meu problema é o meu marido. Aí você vai ver a situação, o problema é os dois. Então, por que Jesus deu? Veja bem, vamos ver lá. Primeira carta de Pedro, irmão, isso é libertação. Aí você vai lá naqueles cultos lá, demônio, eu era muito assim, misericórdia. Qual é o seu nome? Onde você está? E misericórdia. Uma vez pegamos o Rildo estava junto, o Rildo ele era da macumba, e esse irmão dele é de porteiro. Irmão, eu nunca tinha visto aquilo. Expulsamos 7 tipos de demônios. O cara era grandão. Aí expulsamos um, aí veio outro, aí ele se rastejava pro chão. Igual cobra. Sai! Aí um grandão aí começou, aí recebeu a pombagira e começou a dançar, a rebolar. Aí, sai daí, pombagira! Vou matar! Sai! Mas a pessoa não mudou. Porque não é só expulsar, é entender que o Senhor nos deu, olha aqui, primeira carta, isso aqui é uma palavra pastoral, primeira carta de Pedro, capítulo 1, isso, aleluia, é segunda, vamos ler a segunda carta, para você ver, essa é uma palavra muito poderosa, aleluia, Senhor. Bom, mas fala assim, é o primeiro, o segundo, fala assim, nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Você entendeu? Então, enquanto nós, o velho pastor Daniel, ou você, o seu velho, não receber a nova natureza de Deus, você vai continuar praticando as mesmas coisas. Você está entendendo? Uma vez perguntaram para um pastor, mas por que você
você não tem desejo de fazer aquilo ou aquilo outro, de se vingar, de matar, porque a minha natureza não deixa mais. Não é por mim, mas a minha natureza, aleluia, deixa eu trocar a pilha, a minha natureza não deixa mais, porque eu não tenho mais a natureza humana. Agora, no sentido, não que virou um anjo, mas agora ele tem o quê? A natureza divina operando nele. Você está entendendo, irmãos? Então foi a maior bênção que eu pude receber de Deus, aleluia, nesses anos de igreja, foi isso, sabe? Receber a nova natureza de Deus. Aí você vai começar a entender que você não faz mais parte desse mundo. E por que nós temos a natureza de Deus? Aí Pedro fala assim, para que nós venhamos escapar da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Tirando os olhos de Jesus, estão numa violenta idolatria, não física, mas no interior do coração. Amo mais o dinheiro do que a Jesus. O negócio do camarada é dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, e é bênção. Só que tem uma coisa, tudo aqui vai ficar. E o que Deus tem para nós é eterno. Amém, irmãos? Então, enquanto a pessoa, ela não entender isso e não se render a Jesus, e entender que o Senhor foi maravilhoso, Ele desceu do céu, depois subiu, aí desceu agora para habitar dentro de nós. Ó, o Espírito Santo está aqui dentro. Você pode falar assim, o Espírito Santo está aqui dentro? Eu uma vez estava ministrando com um rapaz e falei, está vendo como que é as coisas? Antigamente a gente fazia tudo que a gente fazia, né? E chegava e contava, oh, que eu fiz isso, fiz aquilo, oh, cara, fiz isso. E hoje, se você for fazer aquilo na hora, você, oh, meu Deus. Por quê? Porque agora você tem uma nova consciência. Você agora tem o seu espírito vivo. O Espírito Santo, não, ele vai apertar a sua consciência. Fez de novo, ele aperta de novo. Mas vai diminuindo. Chega uma hora que a pessoa que deixou de ouvir a consciência do Espírito, ela se torna um animal. Igualzinho um cachorro, um gato. Mesma coisa. Não vai mais discernir a voz de Deus. Se torna um ser irracional. Por isso que Deus fala assim, não sejais como a mula. Precisa nem como um cavalo, precisa como um cavalo. Você está entendendo? O ser humano, o que diferencia o ser humano dos animais é a consciência. O cachorro vai lá, pega o gato, vai pegar o gato 50 vezes, ele não vai chegar. Deus me perdoa, Senhor. Não, você pode pregar para o gato, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. Aceita Jesus, o periquito não vai. Quem já viu que ele louva a Deus assim? Já viu? Irmão, aquilo é uma praga, aquilo é um demônio. Não é demônio. Ele come os bichinhos, rapaz, ele come tudo. Aquilo é um carnívoro. A turma pensa que ele é bonitinho. Louva de rapaz, os bichinhos morrem de medo dele. Ele come tudo, come o cérebro dos bichos. Esse bichinho é terrível. Louva a Deus só de nome mesmo, porque ele é terrível. Então, se nós perdemos a consciência do Espírito Santo, nós nos tornaremos como um animal. Então, aqui é um alerta, irmãos, para a igreja que Paulo estava em Éfeso, mas não tem, não, é para a igreja que estava em Éfeso, e nós somos a igreja que estamos aqui na Barcelona, e é para nós essa palavra. Por que essa palavra? Foi para o ser humano. Havia ser humano dentro daquela igreja. Amém, irmãos? Aleluia! É Gálatas, não é Efésios, quer dizer. Gálatas, capítulo 5, que nós estamos ministrando. E você está entendendo? Então, veja. Nós vamos continuar lendo aqui, então. Aleluia. É o Gálatas aqui. Nós estamos em Gálatas, capítulo 5. Né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Eu não vou me estender muito na primeira parte, que fala sobre a liberdade. Isso é muito importante. Por quê? As pessoas na época, o judaísmo muito pesado,
estava querendo dizer os homens têm que se circuncidar, né? Cortar aquela pelinha do órgão genital do homem para ter a marca de Deus. Então, Paulo disse, nada disso. Vocês estão achando que é pela obra da carne, mas é o escândalo da cruz que salva o ser humano pela fé. Não é nada que você faça. Como assim, pastor? A coisa mais difícil para Deus, não tem coisa difícil para Deus, mas é na nossa mente aqui. Não é ver você fazendo alguma coisa. Eu aprendi isso, eu vou fazer, a gente quer fazer, é bênção, quer fazer, eu vou fazer. Mas a dificuldade de Deus não é ver você fazendo, é ver você deixar Ele fazer o que Ele quer fazer em você. Nós não deixamos. Eu quero pregar, eu quero cantar, blá, blá, blá. Mas Deus fala, deixa eu tratar com você. Eu vou dizer uma coisa, sabe por quê? Eu não sou... Eu acho que a pessoa que vomita a santidade, o pastor fala, não gosta disso aí, né? Tem gente no YouTube que vomita a santidade. Ele é o camarada, o resto, tudo não presta. Bom, o camarada que vomita muito santidade tem coisa escondida. Entendeu? A questão é isso, por exemplo, por isso que eu vou falar aqui, não que eu estou julgando, mas a maioria assim, dos cristãos, dificilmente você vê um para parar, que pare tudo, pare um momento da vida, para ficar sozinho com Deus. Meia hora, uma hora, sabe por quê? É difícil, porque quando eu tiro meu tempo com Deus sozinho, o Espírito Santo, ele não vai nos deixar enganado. Não tem por que ele passar, ele não tem medo da gente. A primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai ficar enganado. Filho, você começa a orar? Principalmente se você dedicar sua vida em oração em línguas. Tempo com Deus. Você está orando com Deus. Vai começar a vir de fora. Rapaz, não pensava que eu tinha isso? Começa a vir. Deus tira. Deus vai tirando. Então a dificuldade da pessoa passar tempo só com Deus é que Deus vai começar a trazer o que está escondido lá dentro. Raiva, muitas vezes ódio, muitas vezes rancor, muitas vezes amor ao dinheiro, infidelidade. Mas não é para te condenar, não, porque ele quer te salvar. O diabo não, jamais o diabo vai vir e vai mostrar. Sabe como que é o diabo, como que é a nossa carne, você começa a lutar com ela? É igual a barata. Você acende a luz, o que é a barata? Que é a primeira coisa? Que ela quer escuridão. A nossa carne quer escuridão. Ela não quer que ninguém venha pôr a mão, tratar, abrir assim, ó. Tá aqui, ó. Vamos tirar. Saia! Mas não é para o homem fazer isso para você, não. O homem não tem capacidade, eu não tenho capacidade de entrar e arrancar. Você tem que deixar o Espírito Santo rasgar o teu coração. Falar, Senhor, tira de mim, Senhor, que não te agrada. A gente é tão enganado, como o salmista diz, vê se há em mim, Senhor. Nem ele mesmo enxergava o que tinha nele de ruim. É claro, eu vou enxergar o que é bom em mim. As pessoas vão cantar vantagem. No YouTube é só cantar vantagem. Não, porque isso... Conta os podres. Conta o que você tem dentro de você. Mas não precisa. Porque você tem um Jesus que ele quer tratar, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é humanidade. Isso é libertação, irmão. Porque estamos nos últimos tempos e quem estiver na carne vai ficar para trás. Vai parar de adorar a Deus e congregar. Porque a carne não adora a Deus. A carne está em constante rebeldia. Então, o que nós temos que entender é isso. A primeira coisa que transformou de verdade minha vida, os cultos, indo nos cultos, sempre querendo buscar, querendo aprender, sabe, o pastor pregava, às vezes era usado, sempre falava assim, qual que é o segredo? Eu queria ser usado, tal. Isso é, né? Nunca vamos deixar, Paulo disse, não deixeis de congregar. Só que é tempo para todas as coisas, há tempo para você estar na multidão, adorando a Deus na multidão, e há tempo de você estar só. Só. E ali falar, Senhor, meu coração está assim.
Meu coração está assado. Senhor, está assim. Espírito Santo me ajuda. Aprenda uma coisa. O Espírito Santo não é prêmio para o santarrão. O Espírito Santo é uma ajuda para aqueles que são fracos. Eis-me aqui. Aleluia. O Espírito Santo Deus nos deu. Se nós fôssemos fortes igual Deus, não precisava do Espírito Santo. Amém? Mas nós precisamos dele, porque nós não conseguimos viver sem ele. Uma hora trava, meu irmão. Então vamos lá, para encerrar. Vou pular aqui, ele falou sobre a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. Vamos lá. Então a ordem aqui é: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Com Miguel mesmo hoje, ele não queria vir. Eu falei, não quero, deixa eu lá na deixa eu na tia. Falei, Miguel, vem cá. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não é diferente do seu pai. Nem sempre nós estamos querendo, vamos para o culto, aleluia! Meu Deus, vamos para o culto, vamos para o culto. Oh, glória. Não tem problema, mas nós vamos. Você tem 3 partes em você, Miguel, eu falei para ele. Você tem a sua carne, no seu corpo. Esse aí, você tem acesso ao mundo físico. A sua alma, mente, razão, emoções, sentimentos. Essas 2 partes que estão querendo parar você no culto hoje. Mas você tem um espírito dentro de você que Deus soprou lá em Adão. Ele ama, ele quer adorar a Deus. Fala, então vai. Sabe, ensinar. O que acontece? E aí você tem que aprender. Opa, minha carne quer ficar aqui deitada. Não, mas eu vou adorar a Deus. Tem que subjugar a sua vontade, amém, irmãos? Aí fala assim, por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. No momento que você recebe Jesus, o seu Espírito nasce de novo, pronto, vai travar uma batalha espiritual dentro de você. Aí que entra o jejum. Ele ajuda muito a você manter a sua carne sujeita ao seu Espírito humano, ao Espírito Santo. O crente que não jejua se torna um crente carnudo, rancoroso, difícil de lidar. Aí fala assim, e o espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro. Entendeu? O que é um conflito com o outro? Jesus fala no seu espírito, vai e perdoa. Aí você está indo, vou lá. A carne fala, quê? E traz tudo a lembrança. Quero que ele morra, ou não. Carne, acabou de ser vencido pela tua carne. Ó, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está aqui, só estou interpretando, está aqui, vamos lá. E o Espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Glória a Deus. Vamos lá, ora. As obras da carne são manifestas. Vê se encaixa aí no seu coraçãozinho algumas obras da carne. Vamos lá. 1. Imoralidade sexual. Pastor. Eu estou com meu esposo, mas quando eu vejo um rapaz passando com aquela barriguinha tanquinho, eu me derreto toda, pastor. Ele só fala dos homens, né, pastor? Mulher também, pensa que não olha? Só que mulher é terrível, rapaz. O homem está andando com a mulher, né? Mas passa, o homem já... A mulher só aqui, ó. Já viu tudo. Só em virar o olho, viu tudo. Comeu o cara de baixo a rabo. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza. Libertinagem. Tudo isso, irmão. O que quase matou a minha vida foi isso. Em casa tinha libertinagem. Não tinha esse negócio, não tinha, existia isso aí. Meu pai não ensinou, olha, filho, você tem que lutar contra o seu... Para com isso. Não tinha isso. Era o que é libertinagem? É a porta aberta para você fazer, entre aspas, né, o que você quer. Em termos de vício, em termos de... Enfim, não tinha, né? Então, libertinagem. Idolatria. Cuidado com a idolatria. Eu posso ter um filho como uma idolatria.
Você pode ter um marido como idolatria. Tanto é que tem mulher que larga Jesus por causa do marido. Que beleza. Aí vão os dois para o inferno. Aí o marido vai dizer, viu, meu amor, como eu te amava? Eu te odeio, porque lá não tem amor. Lá é sangue nos olhos e dente rangendo. Então cuidado, a pessoa fala assim, né? Estou com você até o final, vamos junto até o inferno. Eu falei, eu não vou não, rapaz, sai. Vai até o inferno, vamos junto, vou com você até o inferno. Não vou não. Então está amarrado em nome, nenhum de nós aqui foi criado para ir para o inferno. Amém? Vou estar encerrando, mas temos que falar aqui, vamos lá. Idolatria. Então a idolatria, qualquer coisa. A minha idolatria, na época, podia ser. Vencia droga, pornografia, é uma idolatria dentro do coração da pessoa. O que é idolatria no seu coração? Tem gente que é o dinheiro. Tem gente que ama o dinheiro mais do que a Deus, mais do que tudo. Idolatria. Aquilo que está acima de Deus no seu coração é idolatria. Por isso Paulo fala assim, ó marido, quem te garante que tua mulher será salva? Ó mulher, quem garante que teu marido será salvo? Você está entendendo, irmãos? Muito sério. O que mais? Feitiçaria. Olha como nós somos enganados. Entrar uma mulher aqui, com bumbo, com a correntona, de branco, que a primeira vez você vai fazer, está amarrado, Satanás. Porque já aprendemos, está escancarado. Né? Mas, por exemplo, ó aqui, depois da feitiçaria, ódio. O ódio, não. Aí a pessoa vai, não, eu sou puro sexualmente, tem que ser. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não deve ser entregue à meretriz, à prostituição. Né? Eu não sou libertino, eu não sou idólatra, não faço feitiçaria. Mas tem ódio no coração. Isso é obra da carne. Que mais, pastor? Discórdia. Discórdia tem em todo lugar. Pastor Hélio passa por lutas, as igrejas passam por luta. Discórdia não era para ter. Ciúmes. Ira. Olha uma lista que Paulo fez. Egoísmo. É a pessoa viver olhando para o umbigo dela. Dissensões, facções, grupos. De tititi. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem mais, então são coisas semelhantes a essas. O que acontece? O que acontece, meu irmão? Está aqui. E eu os advirto, como antes os já adverti. Aqueles que praticam essas coisas, fala assim, não herdarão o reino de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Primeiro é amor. Primeira coisa que o cristão deve fazer é orar, falar, Senhor, derrama o teu amor. Derrama o amor ágape. O amor de Deus no meu coração é derramado pelo Espírito Santo. Porque o homem tem um amor, entre aspas, egoísta, mas é egoísta. Exemplo, você não precisa amar seu filho. Mas Jesus disse para a gente amar os inimigos. Para isso, você não consegue. Aí entra o Espírito Santo. Nós não temos inimigos na igreja. Nossos inimigos são fora. As suas lutas, né? Agora, o que você tem que fazer? É isso. Né? Amor. A marca do cristão é amor. Sabe? Nós temos que viver nisso. Que mais? Alegria. Velório, perda, situações que entristecem. Mas a essência do cristão é alegria. Aleluia. Apesar das batalhas, das dificuldades, é alegria. E hoje eu vi que nós estamos vivendo o Apocalipse. Estamos nos últimos tempos, está difícil. Fui tomar um caldo de cana,
Falei, não tem um chorinho? Falei, aqui tá sem choro, sem chorão. Falei, não tem um... Eu gostou do caldo de cana, é um chorinho. Não tem graça de tomar um caldo de cana, até eu tomei um golão esperando. Falei, não tem chorinho? Não, não tem, moço. Tá difícil, irmão, nem mais caldo de cana tem chorinho. Eu falei, tamo no Apocalipse. Vigia, meu irmão, Jesus está voltando. Não, não é possível, irmão. Não tem nem chorinho pro caldo de cana. Ah, não. Falei, misericórdia. Vamos lá. Só Jesus na causa. Que mais? Paz. Irmão, tem gente que é turbulento, né? É tribulado. Não tem paz. Tem gente que não tem paz. Não tem paz na alma. Não consegue viver um dia em paz. Às vezes eu estou lá em casa e falo, ah, que paz gostosa. Ah, é gostoso. Você liga lá, às vezes. Tem hora que você vai orar, você liga lá um Netflix da hora e fica lá, esquece do mundo. Fala, aí, coisa boa. Às vezes você vai orar também, mas você, aí cada um sabe da sua responsabilidade. Mas é paz, irmão. Paz. No seu coração, irmão. Tenha paz, aleluia. Paciência. A gente fala assim, né? A gente escutei isso. Eu entendo. Também falava. É gente que pede paciência para Deus. Cuidado, vai vir muita tribulação. Mas está aqui, irmão. A paciência faz parte do tratar de Deus na nossa vida. Você tem que pedir paciência. Não, vai vir tribulação, vai vir luta, vai vir o diabo para cima. Vê o que vier. Se é Deus trabalhando, Ele vai te dar paciência. Porque se você não tem paciência, a pessoa que não tem paciência, ela não aguenta, ela chuta tudo para fora e cara, não conquista nada. Sem paciência não se conquista nada. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Agora, a marca da fidelidade não é quando você está junto com o seu benê, ou junto com os seus irmãos, é quando você está longe. Quando você está longe. O pastor Hélio falou assim, vieram falar uma coisa, falou, eu já te defendo. Falei, glória a Deus. Eu te conheço, pastor. Quer dizer, aí a fidelidade está longe. A fidelidade se manifesta, por que é aliança? Você está longe, se é onde você estiver, não, eu tenho compromisso com a pessoa. Mas tem 500 homens, 500 mulheres. Estou morto para todas elas. Eu vivo apenas para uma. Para minha digníssima Márcia. Assim o marido, assim a mulher. No momento que casamos, bilhões de mulheres para você, está tudo enterrada. Acabou, morreu. A fidelidade não é quando você está perto. É quando você está longe. Amém, queridos? Principalmente, né? Lógico. Aí fala assim, fidelidade, mansidão. A pessoa mansa. Jesus disse, bem-aventurados os mansos de coração. E domínio próprio. Aí a gente encerra e fala, contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Então crucificaram o quê? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a dissensão, a facção, a inveja, a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes. Mas se isso está dominando você, você é uma pessoa que está na carne. E o reino dos céus não é para você, ou quem estiver na carne. O que eu tenho que fazer? Se arrepender, dizer, Jesus, olha, vou dizer uma coisa para você, para encerrar aqui. Ninguém, irmão, vai chegar no tribunal de Cristo. E Paulo disse que a igreja, Israel, nós vamos ser os primeiros a ser julgados. Ele fala, o que será do mundo? Você não vai chegar dentro de Cristo e falar, Senhor, então, eu andei na carne, mas eu não tinha como. Jesus fala, recebi a unção do pastor Joaquim, seu picareta, seu pilantra. Não! Eu te dei preciosas promessas, meu espírito, eu estou contigo, aleluia. Amém? Então não tem desculpa, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos deu tudo para nós vivermos uma vida piedosa aqui na terra. Vença a sua carne. A maior barreira de nós entrarmos no reino de Deus é a nossa carne. E o diabo trabalha em cima disso. Vamos colocar em pé. Como é bom nós podemos ministrar, né? A Santa Ceia, com amor. A Santa Ceia é um momento em que os diáconos, os pastores,
Os irmãos estão servindo a mesa. Estão servindo vocês. Quiserem se assentar, irmãos? Aleluia. Fala aqui. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Depois nós vamos estar ministrando um louvor. Fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do sangue do Senhor. Examinem-se cada um a si mesmo, então coma do pão ou beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Você que já entregou sua vida para Jesus, de repente você, poxa, pastor, eu estou meio longe do Senhor. Fale com Deus, arrependa-se dos seus pecados, Ele está pronto para te perdoar. Amém? Fale com o Senhor, não deixe de tomar ceia, você que está com a vida diante do Senhor, né? Que nada te atrapalhe. Se houver alguma coisa que atrapalhe, se conserte com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pedir, pastor Ari está consagrando o pão e o suco ali, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por favor, coloque-se em pé um pouquinho, pode orar? Seja irmão aqui, vamos consagrar essa partícula de pão e suco. Vamos, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, consagramos agora a Deus essa partícula de pão, também esse suco, representando o teu corpo, o Senhor, o teu sangue, que a igreja vai compartilhar agora, Pai. Em nome de Jesus, que cada um receba do alto do Senhor, Deus, as mais ricas bênçãos, Deus, cura, libertação, restauração, em nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome. Pegue o seu cálice, o seu pão. Vamos nos colocar em pé para esse momento. Aleluia. Já foi consagrado o pão e o suco. Então nós vamos falar assim, levante assim na sua mão. Comemos e bebemos em memória de ti, Senhor Jesus. Comamos e bebamos todos. Depois a gente entra na morte nem sexta. Aleluia. Você pode, irmãos, dar um abraço no seu irmão que está ao seu lado, enquanto nós vamos estar. Aleluia, pode beber. Aleluia, Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar, meus queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus.